Boa noite, gente. É um prazer para mim estar aqui hoje para dar essa aula pequena sobre toxina botulínica. Enquanto o pessoal vai entrando, eu queria só falar um pouquinho aqui do curso de toxina botulínica e contar para vocês como é que surgiu a ideia desse curso. Então foi o seguinte, todo ano, desde o ano passado, né, na verdade, eu e uma colega querida, a doutora Daniele Pimenta, a gente organiza um workshop hands-on de toxina botulínica aqui em Belo Horizonte. Só que sempre a gente abre pouquíssimas vagas, são 10 vagas por turma, justamente para a gente dar uma atenção, um tratamento muito individual para cada participante e por isso a gente não consegue atender a demanda mesmo de todo mundo que desejava fazer o curso, então muita gente ficava de fora. Então, para tentar suprir essa demanda, eu resolvi desenvolver esse curso online de aplicação de toxina, justamente para aquelas pessoas que ou moram fora e têm essa dificuldade geográfica de vir até BH, ou em função da pandemia, ficavam com medo, né, de fazer um curso presencial. Então surgiu a ideia do online e justamente para tentar compensar a carência do hands-on no online, foi uma ideia que eu tive de fazer uma parte teórica. Então a gente tem 15 aulas teóricas no curso online de toxina botulínica e temos 15 aulas práticas com aplicações de toxina botulínicas gravadas no meu consultório com 2 voluntários. Então, dessa forma, eu consegui mostrar a prática gravada com voluntários reais e mostrar toda a teoria, né, como é que funciona dentro da realidade do consultório. Então, ficou um curso bastante completo, eu fiquei muito orgulhosa e é um curso assim que eu fiz pensando no curso que eu gostaria de ter tido quando eu comecei. E só para contar um caso aqui breve, enquanto as pessoas estão entrando aqui, eu comecei a aplicar toxina botulínica meio que na marra, porque quando eu era residente de oftalmologia, isso foi em 2008, minha mãe ela foi fazer uma aplicação de toxina botulínica e ela ficou com a sobrancelha hiper arqueada. E ela ficou muito sem graça de voltar na médica, que é uma querida amiga nossa, e falar que ela não ficou satisfeita com aquela sobrancelha arqueada. E falou, dá um jeito de aprender como é que desfaz isso. Então eu peguei uns livros de toxina botulínica, comecei a ler e falei, mãe, parece que é mais simples que eu tô imaginando. Pera aí que nós vamos resolver. E consegui resolver, fiquei naquela felicidade. Falei, olha, eu vou começar a fazer a toxina. E é claro que na época ainda não tinha tanto acesso a cursos, a congressos, eram poucas aulas de toxina que a gente tinha disponíveis para ver. Então eu tive que ir bem assim, lendo livro e pedindo para cada médico que eu conhecia que aplicava, assim, eu posso ver uma aplicação sua, como é que é, só para eu entender. Então foi meio na base do favor, agradeço até demais a todo mundo que participou desse processo, que foi tão importante para mim. E hoje, justamente para tentar cobrir a dificuldade que eu tive no início, eu fiz esse curso para tentar diminuir um pouco, encurtar esse aprendizado de toxina para quem quer começar as aplicações ou mesmo para quem já aplica e deseja aprimorar o seu conhecimento dentro da área de Botox, né, ou da aplicação de toxina botulínica. Então vamos começar? Vamos lá os slides. Bom, então, gente, hoje eu resolvi escolher o tema aqui dessa live com 5 dicas preciosas que vai servir tanto para iniciantes quanto para experts, baseado nas dificuldades que eu tive ao longo de todos esses anos de aplicação na aplicação de toxina. Então, o que eu resolvi colocar como tema? Como evitar e resolver a ptose pós-aplicação, evitando assimetrias do sorriso, microbotox, que muita gente tem dificuldade no conceito, quando e aonde aplicar, tratamento de rugas finas da pálpebra inferior e as particularidades do tratamento do orbicular. Eu quero que todo mundo fique comigo na live até o final. Essa aula é uma aula curta, de aproximadamente 25 a 30 minutos, porque no final eu vou dar uma notícia muito bacana para quem quiser ter acesso ao curso do dia 1º ao dia 7 de fevereiro, tá bom? Então, vem comigo. Vamos começar então falando um pouco das dicas que eu já coloquei aqui. Então, só lembrando que
Isso tudo que eu coloquei é baseado, claro que em ciência, mas muito nas dificuldades que eu tive quando eu comecei a aplicar. E até hoje são assim limitações que a gente às vezes coloca assim, será que esse ponto eu devo fazer? Porque esse tem aquele risco, né, de prender um pouco o sorriso. Ai, será que eu faço microbotox aqui? Porque da última vez a paciente falou que ficou com o sorriso um pouco preso. Então são alguns pontos que pegam ali, mesmo para quem já tem muita experiência na aplicação. Então eu vou dar essas dicas e vou falar para vocês como que a gente pode minimizar o risco dessas complicações acontecerem. Vamos lá. Primeira delas é a pitose, gente. A pitose é a complicação mais temida da toxina botulínica. Essa é uma digital influencer que foi às redes sociais mostrar o que ocorreu com ela após a aplicação de toxina botulínica. E vejam que ocorreu uma pitose, ou seja, uma queda da pálpebra superior direita dela e por compensação do músculo frontal, que é o músculo que levanta a sobrancelha e a pálpebra, essa paciente teve uma retração na pálpebra normal, por uma tentativa de compensar a pitose do lado direito. Então ela ficou com essa simetria horrenda, né? Ela postou isso nas redes sociais, o que deu um grande temor, tanto em quem aplica, de ter esse tipo de complicação, quanto em quem faz o Botox, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre a pitose e entender o que causa essa pitose, né? Então olha só, essa pitose é causada por uma difusão inadvertida da toxina botulínica para um músculo que a gente tem aqui na pálpebra, que se chama elevador da pálpebra superior. Quando se vai tratar o corrugador, né, principalmente corrugadores muito fortes, se usa muito fazer não só um ponto no corrugador, como outro ponto lateral, quanto esse corrugador ele tem uma força que vem também aqui na sua porção lateral. Para quem não aplica Botox ainda, só explicando, o corrugador é um músculo que a gente tem na glabela que é responsável pela nossa cara de brava, por promover essas contrações musculares que geram essas linhas horizontais aqui na glabela. Então, veja bem, muitas vezes um ponto apenas aqui no corrugador é suficiente para você paralisá-lo por completo. Mas quando esse corrugador é muito forte e a força dele vem desde a sua porção lateral, muitas vezes se usa fazer um ponto acessório aqui. E esse ponto acessório, ele tem que ser feito com muita cautela. Eu vou explicar o porquê disso aqui no slide. Olha só. O corrugador, ele é um músculo que eles têm uma inserção óssea e ele, à medida que ele vai se lateralizando, ele vai ficando mais fino e as fibras vão ficando mais superficiais. Então, o que acontece geralmente numa aplicação do corrugador? É comum aqui nesse primeiro ponto do corrugador, vou fazer 2 pontinhos aqui para eu explicar. A gente fazer uma aplicação com agulha em 90 graus mais profundo, que tá certo, porque aqui nessa porção medial o corrugador ele é mais grosso, ele é mais espesso, ele é um músculo forte, que a gente realmente faz mais unidades. Mas nessa porção lateral, como ele é mais superficial, mais fino, deve-se fazer uma aplicação mais superficial, com menos unidades. Eu não vou fazer a mesma quantidade que eu fiz, a mesma unidade que eu fiz aqui, a mesma quantidade de unidades. Então, eu tenho que fazer uma aplicação mais superficial, com menos unidades. Por quê? Vamos entender aqui na anatomia. Se eu não faço isso, veja bem, isso aqui é como se a gente tivesse tirado a pele do paciente. Agora, vamos tirar todo o grupo muscular e olha o que a gente vai encontrar aqui na anatomia. Aqui, ó, é exatamente o lugar que esse corrugador se localiza. E o que a gente tem logo aqui? Vocês estão vendo minha setinha? Dá um ok aí, Matheus, se vocês estiverem vendo minha setinha. Logo aqui a gente tem um forame que chama forame supraorbital. E o que acontece é que quando você faz aplicações profundas com grandes volumes ou com grandes unidades na porção lateral do corrugador, eu posso ter uma difusão da toxina botulínica pelo forame supraorbital, que vai fazer essa toxina difundir para dentro da órbita e com isso eu vou pegar quem? O músculo elevador da pálpebra superior, que
está logo abaixo do septo orbitário. Então, essa é a principal causa de pitose após a aplicação da toxina. Então, cuidado para não ir com muita sede ao pote em aplicações laterais no músculo corrugador, ok? Então, olha só. Aconteceu a pitose. E aí, o que eu faço? Gente, isso é um drama, né? Porque geralmente as pessoas fazem botox para uma ocasião especial, para um casamento de um filho, para um evento social. E aí, de repente, ele tá lá com a pitose e a gente quase morrendo do coração do que fazer. Porque qual que é a resposta que geralmente a gente teria que dar? Olha, vai passar, mas demora, tem que acabar o efeito do botox e o paciente não aceita isso, né? Isso não é aceitável. Se fosse você o paciente, você também ficaria chateado. Então, uma coisa que a gente pode fazer para amenizar a assimetria é receitar para o paciente esse colírio, que eu não tenho interesse comercial na marca, mas é um colírio vasoconstritor de nafazolina com feniramina. Existe o Cristalin, que é essa marca que eu coloquei, o Claroft, que também é parecido. E o que faz esse colírio? Como essas substâncias, a nafazolina, ela é um vasoconstritor, mas é uma substância alfa-agonista, ela vai agir no músculo que chama músculo de Miller. Esse músculo de Miller, ele é um músculo pequenininho que localiza logo abaixo do elevador da pálpebra superior. Então aqui vocês estão vendo um olho, né, a pálpebra num corte sagital. A gente tem aqui o elevador da pálpebra superior e o músculo de Miller. E esse músculo de Miller, ele é responsável por 2 milímetros de elevação da pálpebra superior. Então ele é um músculo que ele também contribui com a elevação da pálpebra junto com o elevador e junto com o frontal. Quando a gente usa a substância, um alfa-agonista, como ele é um músculo de inervação simpática, ele vai contrair e vai elevar essa pálpebra em 2 milímetros. Com isso, eu vou diminuir, eu não vou simetrizar, mas eu vou diminuir a simetria dessa paciente, aumentando em 2 milímetros a altura da pálpebra pitótica. Ok? Então, essa é uma dica de uma oftalmologista para todo mundo que já aplica e que vai começar a aplicar botox para tentar amenizar caso a pitose aconteça com seu paciente. Espero que não aconteça, mas se acontecer, podemos lançar mão desse recurso. Bom, então acabamos a dica 1, vamos para a dica 2. Dica 2, como evitar assimetrias de sorriso. Gente, por que eu quis colocar esse tema aqui? Tem pouquíssimo tempo, relativamente, vamos colocar assim, aproximadamente 2 anos, que eu comecei a trabalhar terço inferior, antes eu só trabalhava terço superior da face. E eu comecei a ter alguns pacientes falando assim, nossa, doutora, meu sorriso ficou um pouco preso, eu tô com uma sensação, às vezes, assim, eu tô rindo normal, assim, no espelho tá tudo bem, mas a sensação é que tá preso o sorriso. E eu comecei a querer estudar um pouco mais sobre terço inferior. Então, eu queria colocar algumas coisas para vocês aqui sobre sorriso, pois tem algumas aplicações de toxina botulínica que são, sim, para alterar contorno labial, para alterar o sorriso, o ângulo da boca, mas tem algumas aplicações em outros locais que não do terço inferior que pode comprometer o sorriso inadvertidamente. Então, nós vamos falar sobre essas duas situações. Primeiro, vamos lembrar quais são os músculos elevadores do sorriso, né? Os músculos que abrem, que levantam o lábio superior. Então, a gente tem aqui o levantador do lábio superior e da asa nasal, o levantador do lábio superior, zigomático menor, zigomático maior. Ok? Esses são os elevadores. Então, a gente vai sempre acompanhar esse mapinha aqui da anatomia para a gente entender o que eu quero dizer com aplicações inadvertidas em músculos de terço superior que podem comprometer o sorriso. E os depressores? O que faz puxar o sorriso para baixo ou o lábio para baixo? É o depressor do ângulo da boca, que é um músculo que está logo aqui, que é o que deixa a boca triste, e o depressor do lábio inferior, que está logo aqui, que puxa o lábio inferior para baixo, para a gente mostrar os dentes de baixo, ok? Então, vamos falar primeiro do que
é intencional. Quando a gente quer mudar o sorriso intencionalmente. Então, por exemplo, quando se trabalha com um paciente que tem um sorriso gengival, aquele paciente que ri e que mostra muita gengiva, se pode tratar o elevador do lábio superior, né? Então, a gente pode fazer um pontinho no elevador do lábio superior. Esse ponto, gente, é muito importante saber que como o levantador do lábio superior, ele passa aqui, a gente geralmente mede a distância de um dedo da asa nasal, faz o ponto bem alinhado aqui com a asa nasal e geralmente a gente começa com poucas unidades, porque como é um ponto que altera muito a fisionomia do paciente, né? Porque o paciente ri assim, mostrando a gengiva. Quando a gente faz, a gente vai prender esse sorriso dele. A gente não pode fazer muitas unidades aqui, porque senão fica muito artificial. O paciente fica conversando assim, não consegue rir direito. Então, é um ponto que a gente sempre começa com bem pouquinho unidade, principalmente quando é a primeira aplicação do paciente. Então, geralmente, eu recomendo uma unidade para fazer no sorriso gengival. Nós vamos mostrar um exemplo aqui para vocês. E tem outro caso que a gente pode fazer uma aplicação intencional para mudar o sorriso, que é quando o paciente tem a boca triste, aquele ângulo da boca mais deprimido, que deixa a aparência do paciente meio entristecida e que a gente trabalha propositalmente o depressor do ângulo da boca para tentar levantar um pouco esse ângulo, tá bom? Então, essas são aplicações que a gente faz propositalmente, intencionalmente para mudar o sorriso. Vamos então mostrar aqui o sorriso gengival. Então, essa é uma paciente que tem um sorriso gengival que a incomoda muito. Nós fizemos uma unidade em cada ponto, né, do elevador do lábio superior e vejam que depois da aplicação ela fica muito harmônica, né, um sorriso bem natural, escondendo a gengiva, que é algo que ela não gostava. Então, é uma aplicação intencional para mudar o sorriso. Mas cuidado, porque há locais que você trabalha em terço superior que você pode alterar o sorriso não intencionalmente, né? Inadvertidamente. Então, olha só, quando o paciente tem um orbicular muito forte, onde as rugas que formam, né, a gente chama de pés de galinha, elas descem muito para a região da bochecha, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente resolve descer muito a aplicação da toxina botulínica para cá. Por quê? Porque quando a gente desce a toxina botulínica muito aqui para a região da bochecha, olhem lá o meu mouse não está aparecendo, o Matheus falou aqui, mas olhem lá no mapinha, na anatomia, que a porção inferior do orbicular, ela tem íntima relação com o zigomático menor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente desce muito essas aplicações de não lesar o zigomático. E aí, com isso, o paciente sentir que ou o sorriso está mais preso ou tem uma pitose de lábio. Da mesma forma, o músculo nasal, quando a gente trata, aqui nessa foto aqui ao lado, que é aquele músculo que é responsável pelos nossos bunny lines, né? Aqueles músculos que surgem no nariz, aquelas rugas que surgem no nariz quando a gente faz cara de cheiro ruim. A gente tem que tomar muito cuidado ao tratar essa região, porque logo aqui ao lado do nariz passa, olha lá na anatomia, do lado do nariz passando o levantador do lábio superior e da asa nasal. E ele tem íntima relação com o músculo nasal. Olha lá na foto da anatomia, pena que meu mouse não está aparecendo, que eu estou apontando aqui, mas vocês não estão vendo. Então, o que a gente tem que fazer para prevenir complicações no sorriso quando se trata outras áreas distantes do sorriso, mas que podem sim interferir, né, na simetria do lábio. Uma coisa que se pode fazer é traçar uma linha imaginária do canto medial até o tragus e respeitar essa linha para só tratar o orbicular aqui nessa parte superior. Eu vou passar para minha câmera porque eu estou mostrando aqui na setinha, vocês não estão vendo. Então, a gente passa uma linha imaginária do canto medial até o tragus, ó, até o tragus. Então, a linha seria isso aqui. E eu só vou tratar, ó, eu ficando toda rabiscada. E a gente só vai tratar essa região superior aqui do orbicular. Não passem desse limite. Muitas vezes, até se pode arriscar passar um pouco desse limite fazendo um microbotox naquelas rugas que descem para a região da bochecha. Eu faço isso com alguns pacientes, mas preferencialmente, para quem vai começar, o ideal é skin boosters ou evitar realmente a aplicação de toxina, porque senão
senão você pode comprometer o zigomático. E lá também naquela fotinho lá do músculo nasal, em geral, gente, eu peço para o paciente contrair o músculo nasal na hora de fazer a aplicação. Eu vejo aonde que está a força de contratura e faço exatamente aonde esse músculo está contraindo o nariz. A pessoa que quer dar o exemplo, mas ela está toda cheia de botox e não consegue contrair os músculos. Mas então, ó, na hora que a gente faz isso, a gente vai fazer o ponto do nasal exatamente no lugar onde ele contrai. Se você lateralizar o ponto, ou se você fizer muita unidade aqui, por halo de difusão da toxina, ele pode pegar o levantador do lábio superior que está logo aqui e da asa nasal. E com isso você tem uma pitose de lábio, o paciente ficar com o lábio preso aqui, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas aplicações de músculo nasal e de descer muito a aplicação da toxina no orbicular quando o paciente tem aquelas rugas que vão para a região da bochecha, tá bom? Ok, então falamos aqui então das aplicações inadvertidas que alteram o sorriso no terço superior. Agora vamos falar um pouquinho dos músculos que abaixam o sorriso. Então, como eu tinha dito anteriormente, o DAO, que é o depressor do ângulo oral, o depressor do ângulo da boca, ele pode ser intencionalmente tratado quando a gente tem aquele ângulo caído. Só que olha só a proximidade do depressor do ângulo oral pro depressor do lábio inferior. Ai, pena que vocês não estão vendo minha setinha, mas ele tá logo aqui do lado. Então, o que a gente faz? Olha só, quando a gente vai tratar o depressor do ângulo da boca, a gente geralmente, eu vou passar aqui para minha câmera para vocês verem, a gente traça uma linha que passa pela asa nasal, passa pelo canto da boca e vem até aqui embaixo. Então, a gente sempre faz esse ponto mais lateral a essa linha que foi traçada da asa do nariz, passa pelo canto da boca, que inclusive coincide com o sulco nasogeniano, tá? E eu geralmente costumo fazer esse ponto aqui embaixo. Alguns profissionais gostam de fazer esse ponto mais aqui, mas por que eu não gosto de fazer esse ponto aqui? O depressor do ângulo da boca, ele tá aqui? Tá, mas ele em forma de triângulo, ele se abre aqui para baixo, ó. Então, por que eu vou fazer esse ponto aqui, pertinho do medíolo, que é o local de inserção de todos os músculos, inclusive os que levantam o sorriso, com risco de difundir para risório, para outros músculos aqui do medíolo, se eu posso fazer ele aqui e pegar muito bem ele, mesmo ele estando distante aqui do ângulo da boca, e vai funcionar bem. Então, eu prefiro fazer ele baixo, só que mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o depressor do ângulo da boca, do lábio inferior, desculpa, ele tá logo aqui. E por difusão, a gente pode ter um comprometimento do depressor do lábio inferior fazendo esse ponto. E o paciente ter a boca, uma pitose não, na verdade, o local que você paralisou, o depressor do lábio inferior, ele vai ficar preso. E como ele fica preso, o outro músculo que está funcionante, na hora que você ri, ele entorta o sorriso. Vou mostrar um caso aqui para vocês, então, olha só. Então, aqui é uma paciente, é o local que eu faço o ponto de depressor do ângulo oral, tá? Essa paciente, ela fez o mentoniano, vou até mostrar pra vocês, fez contorno facial também, mas olha como é que quando a gente faz o depressor do ângulo oral, olha como é que melhora o ângulo, né? Como é que sobe um pouquinho o ângulo da boca, fica com um aspecto mais alegre. E isso é intencional, ok? Agora, quando se faz, aqui por exemplo, deixa eu só passar o slide que eu vou explicar para vocês. Então, olha só, aqui nesse slide, olha nesse pontinho lateral aqui que tá pegando o músculo depressor do ângulo oral, a proximidade de onde tá a setinha vermelha marcando o depressor do lábio inferior. Olha o tanto que eles estão próximos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado de não medializar essa aplicação e não colocar um volume grande aqui no depressor do ângulo oral, porque senão eu posso ter difusão pro depressor do lábio inferior. Então, olha o exemplo dessa paciente, que foi uma paciente que eu tratei o depressor do ângulo oral e mento, e ela teve uma difusão inadvertida para o músculo abaixador do lábio inferior, depressor do lábio inferior do lado esquerdo. Então, você vê que ela não consegue abaixar o sorriso desse lado, e por isso o músculo ele fica hipercinético no lado contralateral e puxa o sorriso para o lado, entortando esse sorriso. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu venho no retoque e faço
uma unidade propositalmente no depressor do lábio inferior, ou seja, no músculo que foi lesado inadvertidamente do outro lado, para simetrizar o sorriso. Gente, o sorriso vai ficar mais curto, né? Na hora que o paciente ri, ele não vai conseguir mostrar os dentes de baixo, mas é melhor do que ficar com o sorriso torto, né? O melhor é não complicar, mas se complica, a gente tem que saber resolver, né? Isso pode acontecer também quando a gente trata o músculo, peraí, deixa eu passar para cá, o músculo mentoniano. Quando a gente trata o mentoniano, ele também está nessa zona aqui de proximidade com o depressor do lábio inferior. Então, para que a gente trata o mentoniano? Para quem nunca aplicou toxina botulínica, para tirar esse aspecto de casca de laranja, né, ou de celulite do queixo. Geralmente, como é que a gente faz o tratamento do mentoniano? Como ele é dividido em 2 ventres, a gente geralmente faz realmente uma linha aqui dividindo o mento em 2 metades e faz 2 unidades ou 1 unidade em cada ventre muscular do mentoniano, e com isso a gente consegue ter um queixo mais liso, né? Agora, lembrando que o mento também está muito próximo, olha lá aquela bolinha que eu marquei ali no músculo mentoniano, e olha a proximidade com o depressor do lábio inferior que está marcado pela setinha. Então a gente também tem que tomar cuidado para não ter difusão da toxina e não causar a mesma coisa da foto aqui desse slide. Qual que é a sugestão para quem está começando? Apesar do músculo mentoniano ter 2 ventres, como vocês podem ver na imagem, ele tem uma rafê mediana, eu indico para quem está começando, em vez de fazer 2 pontos, um em cada ventre, fazer um ponto central, porque por difusão ele vai abrangir os 2 ventres musculares do mentoniano. Então vou passar para minha câmera. Então, em vez de a gente dividir o queixo em 2 e fazer 2 pontos, um em cada lado, em cada ventre muscular, a gente faz um ponto central que por difusão vai um pouco para o ventre direito, o outro para o ventre esquerdo. É o ideal para quem quer começar uma aplicação segura em terço inferior, tá bem? Então vamos voltar aqui. Olha só. Agora, então a gente acabou a dica 2 e nós vamos para a dica 3 de microbotox. O que é o microbotox? Gente, muita gente tem dificuldade de entender o conceito e as aplicações. Aonde que eu vou usar microbotox? Por que isso existe? Qual que é a vantagem de se usar microbotox? Então, o microbotox nada mais é do que doses muito diluídas da toxina botulínica. É quando você faz a sua diluição normal e você ainda pega na sua seringa a sua diluição normal, como você sempre faz, e vai diluir com mais soro fisiológico aquela parte que você pegou para 2, para 3, para 4, depende de quantas unidades você vai querer no seu microbotox. Tem lugar que você vai querer fazer 0,25 unidades. Então, como é que eu, numa diluição normal, onde vocês vão ver lá no curso que eu indico uma forma de diluir muito prática, onde cada tracinho da seringa de 100 vai ter uma unidade. Como é que eu vou pegar 1/4 de um tracinho de uma seringa de 100 unidades e vou colocar no paciente? Não tem jeito. E aí, nessas horas, a gente faz o microbotox, não só porque eu quero colocar 0,25, eu quero colocar menos unidades, mas porque eu também vou estar colocando naquele lugar mais volume com menos unidades de botox. O que eu quero fazendo isso? Eu quero tratar rugas finas, aquelas ruguinhas que eu quero mais um tratamento de pele, do músculo superficial, do que uma paralisação da contratura muscular. Eu quero mais um efeito superficial daquela toxina. E quando que a gente escolhe por fazer isso? Eu vou mostrar para vocês o exemplo, mas antes de passar, deixa eu só mostrar para vocês um detalhe, que até a aplicação do microbotox é diferente da aplicação convencional. A gente faz o microbotox no subcutâneo, então a gente faz pápulas mesmo, né, de aplicação. Esse microbotox é injetado bem superficialmente, olha aqui onde é que é a posição da agulha, e a gente deposita ele realmente num plano bem superficial, porque a gente quer mais efeito na pele, naquelas fibras musculares que se inserem na pele e formam aquelas ruguinhas fininhas,
fininhas do que no músculo propriamente dito, porque eu não quero paralisar por completo esse músculo. Ah, Ju, mas eu não tô entendendo ainda, mas em qual situação que eu vou usar isso? Bom, vamos dar os exemplos. Uma paciente jovem que tem rugas mais fininhas na testa e que quer um efeito natural, ela não quer ficar congelada. Olha essa paciente é uma paciente minha que eu tratava com o Botox convencional fazendo 2 unidades por ponto. Eu distribuía dessa forma os pontos e fazia 2 unidades por ponto. O que acontecia? Olha como é que a testa dela ficava congelada, como é que a sobrancelha ela não subia, ficava presa. Então, assim, é um aspecto que às vezes o paciente jovem não quer ter, né? De artificialidade, de mímica facial muito congelada. Então, o que eu posso fazer numa paciente que tem essas rugas mais fininhas aqui no frontal? Eu posso pegar o microbotox, fazer várias pápulas distribuídas ao longo de todo o frontal. Com isso eu consigo eliminar essa ruga, mas na hora que ela contrair a sobrancelha vai subir, ela vai conseguir ter o movimento do músculo frontal. Diminuído? Claro, diminuído, mas sem paralisar 100% o músculo. Com isso eu consigo um resultado mais natural, tá? Um outro exemplo de microbotox são as rugas finas na pálpebra inferior. O paciente que tem aquelas ruguinhas muito fininhas, eles podem se beneficiar também com o microbotox. Isso vai ser tema da dica 4. E um local que eu faço microbotox, mas eu não aconselho quem está começando a se aventurar com isso, é nessas rugas do orbicular que descem para a região da bochecha, porque conforme eu falei anteriormente, melhora essas rugas com microbotox, melhora. Olha só a diferença antes e depois dessa paciente que eu apliquei microbotox, que eu desci com botox aqui fazendo micro até aqui embaixo. Vejam que não alterou o sorriso continua normal e que tirou as linhas do orbicular aqui que desciam para a região da bochecha. Mas tem que ser doses muito diluídas, muito superficiais, senão eu posso ter comprometimento do zigomático, tá bom? Então eu não aconselho quem está começando a fazer essas aplicações de microbotox aqui. No curso eu até faço numa paciente nossa do curso ao vivo, microbotox nessa região, mas é só para exemplificar uma região que pode ser tratada com micro. Mas eu aconselho vocês a começar com micro, por exemplo, no frontal, quando as linhas forem mais suaves, porque é uma região muito mais segura de se tratar, muito mais também do que a pálpebra inferior. Aí, nós saímos um pouco do microbotox, vamos falar dele aqui ainda, mas a gente já vai para a dica 4, estamos na penúltima dica já, que é o tratamento de rugas finas das pálpebras inferiores. Então, gente, antes de entrar nesse assunto, eu só queria dar um conceito que muita gente confunde, que é a diferença de uma hipertrofia de músculo orbicular pré-tarsal para aparecimento de rugas em pálpebras inferiores. Então, olhe para essa foto da paciente aqui no canto, que tem um antes e depois, e olhem debaixo da pálpebra dela, como vocês não estão conseguindo ver minha setinha, como é que ela tem um gordinho na pálpebra inferior na hora que ela sorri. Então, eu vou colocar aqui na minha câmera, sabe aqueles pacientes que quando sorriem, eles têm um gordinho exatamente aqui abaixo dos cílios, forma uma dobrinha aqui do músculo, e isso é hipertrofia do músculo orbicular. É diferente de se tratar ruguinhas finas do sorriso, que é isso aqui que eu tenho, essas ruguinhas finas. São entidades diferentes. Por que são entidades diferentes? Porque quando eu vou tratar a hipertrofia do músculo orbicular, eu vou fazer 2 pontos, um no canto medial e o outro no canto lateral, com 1 unidade em cada ponto, ou eu posso até fazer um ponto apenas de 2 unidades na região central do músculo orbicular pré-tarsal. O músculo orbicular, lembrando, ele tem 3 porções. Ele tem a pré-tarsal, que é logo aqui em cima do tarso. Na aula de anatomia, vocês vão ver isso tudo lá do curso. Ele tem a porção septal, que é a que cobre o septo orbitário, que é onde tem os meus M's aqui no desenho, que eu não tô conseguindo mostrar a setinha para vocês. E eu tenho a porção orbital, que contorna o rebordo orbitário. Então, na hipertrofia de músculo orbicular, eu vou fazer pontinhos no orbicular pré-tarsal. Agora, em rugas
finas palpebrais, como exemplo no canto esquerdo aqui da tela de vocês, direito, né, para quem tá olhando para a tela, eu vou tratar com microbotox, que são essas ruguinhas finas que dá na pálpebra inferior e que eu posso sim fazer um tratamento com microdoses para melhorar e amenizar essas rugas. Porém, aí vai a dica 4, que é qual candidato pode ou não pode fazer esse tipo de aplicação. Aí a gente vai aqui para o slide e a gente tem que discutir quais candidatos que não são indicados para fazer o tratamento de rugas inferiores, finas da pálpebra. Exemplo, pacientes que têm bolsas palpebrais evidentes. Olha a primeira foto, a paciente já tem bolsa palpebral evidente. Se eu faço microbotox nessa região, pense bem, gente, o músculo orbicular pré-septal, ele funciona como um cinturão para a pálpebra. Ele segura o septo, ele ajuda a segurar as estruturas do septo, das bolsas. Se eu faço microdoses na pálpebra inferior, eu vou, claro que tratar mais superficialmente esse músculo, mas de certa forma eu vou enfraquecê-lo um pouco. Então, eu afrouxando esse cinturão, a bolsa de gordura que já é proeminente, ela vai fazer isso, ela vai saltar. E outra coisa, o músculo orbicular é o músculo responsável por fechar os nossos olhos. Se o paciente tem alguma dificuldade de fechamento do olho, ele tem um lagoftalmo, que é aquele paciente que não fecha o olho completamente à noite, eu não posso também fazer esses pontos, porque eu tenho o risco de diminuir a força do orbicular. Pacientes que têm frouxidão, pacientes que têm uma flacidez palpebral, também não posso, porque o orbicular ele é responsável também por ajudar na tensão palpebral. Então, voltando lá ao slide, situações em que eu tenho um canto lateral, olha na segunda foto, essa paciente, ela tem muita ruga fina na pálpebra inferior, mas olha como é que o canto temporal da pálpebra dela é mais baixo que o medial. Ela já tem flacidez nessa pálpebra. Pacientes que já têm equitrópio, que é quando a pálpebra inferior, ela é caída, né? Então, eu também não posso fazer, porque senão enfraquecendo esse músculo, eu vou piorar a tensão palpebral. Pacientes que já fizeram blefaroplastia seria uma indicação relativa, que é a terceira foto. Por quê? Porque eles já têm tecido cicatricial nessa pálpebra inferior. Então, enfraquecer o músculo pode não ser uma boa opção, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com candidatos que eu vou escolher para fazer essa aplicação da toxina. Uma coisa muito legal de se fazer é o snapback test, que é quando o paciente ele está em posição primária do olhar, ou seja, olhando à frente, aí você pega o seu dedo, abaixa a pálpebra inferior desse paciente e vê se essa pálpebra inferior retorna à posição original facilmente. Se ela não retorna à posição original conforme a terceira figura aqui embaixo, ou se ela demora muito para voltar, ou seja, só se o paciente piscar que ela retorna à posição original, esse é um paciente que definitivamente não vai ser um candidato para tratar ruga em pálpebra inferior. Então, muito cuidado com essas indicações. Vou dar um exemplo meu, um caso clínico meu, de uma paciente querida, amiga, que ela tinha rugas aqui na pálpebra inferior, ela queria muito tratar essas rugas sem fazer a blefaroplastia. Eu sugeri para ela a aplicação da toxina botulínica, achando que iria melhorar um pouco essas rugas. Fiz microdoses aqui na pálpebra inferior dela, ou seja, no orbicular pré-septal, lembrando que tratamento de ruga fina é no pré-septal, não é no pré-tarsal, tá bom? Então, fiz o tratamento aqui no orbicular dela, pré-septal, com microdoses, e aí ela me manda um WhatsApp 20 dias depois, assim, estou assim até hoje. A gente achando que o edema era pela aplicação e o edema simplesmente não sumia. Por quê? Porque não era o edema, gente, era uma bolsa que ela já tinha, e eu peguei a foto antiga dela pré-aplicação e vi que no olhar para cima ela tinha já bolsas palpebrais evidentes que me passou batido e que depois da aplicação essas bolsas simplesmente saltaram, elas apareciam mesmo com ela em olhar primário. Então olha só que desastre, a gente faz uma coisa para melhorar a ruga fina de pálpebra inferior e cria um outro problema, às vezes pior do que o primeiro que você tentou resolver. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas aplicações. Para finalizar, a última dica, que são as particularidades
novidades no tratamento do músculo orbicular. A gente já sabe, quem aplica toxina botulínica há muito tempo, já conhece, né, a zona de risco de aplicação da toxina botulínica no orbicular. Geralmente a gente palpa, vou colocar aqui na minha câmera, a gente palpa aqui o rebordo orbitário, então meu rebordo ele tá aqui, e eu só vou poder aplicar a toxina daqui para cá. Então meus pontos eles têm que vir mais ou menos 1 centímetro do rebordo lateral, ok? Isso é uma zona de segurança para evitar que a toxina ela difunda para dentro da órbita. Então, olhem só essa imagem, esse desenho esquemático, onde tiraram o rebordo orbitário, ou seja, tiraram a parte óssea do canto lateral, e você vê que aqui passam estruturas importantíssimas que, se a toxina difundir para dentro da órbita, podem ser lesadas. Um deles, vocês não estão vendo na setinha, mas eu estou mostrando aqui, é o músculo lateral, né, o reto lateral, que faz um movimento de abdução do olho. Se difundir toxina para o reto lateral, o paciente vai ter um estrabismo por difusão inadvertida da toxina botulínica no orbicular. Uma outra estrutura importante que está aqui na figura é a glândula lacrimal. Então, a glândula lacrimal, que está aqui, essa estrutura esponjosa aí em cima da pálpebra, a pálpebra está em azul e a estrutura está em amarelinho. Então, a glândula lacrimal, se também ela for inadvertidamente sofrer uma infusão aqui da toxina botulínica por difusão, ela pode diminuir a produção da lágrima, gerando um olho seco no paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas estruturas que estão aqui próximos ao rebordo e que podem, por difusão, ser atingidas com a difusão da toxina botulínica, caso não seja respeitado este limite aí de aplicação. E uma outra coisa é a direção da agulha. Isso foi uma notícia da Globo aqui, do G1, falando cuidado com botox na área dos olhos. E o que eles fizeram? Colocaram justamente a agulha direcionada para um lado que a gente não recomenda. Quando a gente vai fazer a aplicação do músculo orbicular, gente, é muito importante a gente lembrar da direção da agulha. Se você faz a direção da agulha para cá, você tá levando a toxina, a chance de você levar a toxina para dentro da órbita é muito maior. Então, por que não aplicar em leque, aplicar assim a toxina? Porque o bisel da sua agulha está direcionado para fora da órbita. Se tiver difusão, vai ser uma difusão mais lateral, sem risco de comprometimento das estruturas aqui laterais, do reto lateral, da glândula lacrimal. Então, lembrar que uma dos macetes é a direção da agulha, né? Em leque, aqui direcionado para fora da órbita e não para dentro. Eu já vi muita gente, até experts em toxina, aplicarem com a agulha assim. Ok, né? Pode funcionar muito bem na mão deles, mas para quem está começando, evita a direção da agulha para dentro do rebordo, tá bom? E aí, uma outra coisa que é importante dizer, e a última coisa que eu tenho para falar aqui, é o seguinte: vamos lembrar da anatomia do orbicular e da função do orbicular. O que o orbicular faz? Olha a setinha lá abaixo da sobrancelha. Ele puxa a sobrancelha para baixo. E qual que é o músculo opositor dele? É o frontal, que puxa a sobrancelha para cima. Então, olha só, faz uma experiência aí. Coloca a mão aqui, ó, debaixo da sua sobrancelha e faz cara de bravo. Olha o que acontece com a sua sobrancelha. O que tá debaixo do seu dedo é o orbicular, que tá deprimindo a sua sobrancelha. Agora, coloca a mão aqui e levanta. Isso, quem tá fazendo essa força é o frontal, beleza? Então, olha só, quando a gente vai tratar, a gente acha que o arqueamento de sobrancelha, ele se dá mais em função do tratamento do frontal. Joia, isso acontece também, nós vamos ver no curso. Mas a gente também tem que lembrar que o tratamento do orbicular, ele tem que diferir um pouquinho entre homens e mulheres. Por que isso, gente? Em mulheres, em geral, as mulheres querem arquear um pouco a cauda do supercílio, né? E se esse for o desejo da sua paciente, quando você vai tratar o orbicular, esse ponto mais alto do orbicular, ele vai ser muito bem-vindo se ele for feito próximo à cauda do supercílio. Por quê? Eu tô pegando justamente a porção do orbicular que depende
reprime o supercílio. E fazendo isso, eu solto a cauda, eu libero a cauda para cima, para ela subir um pouco e ficar bem natural. Agora, se eu tô falando de um paciente masculino, eu já não posso subir muito com meu ponto para próximo da cauda do supercílio, né? Então, olha aqui no desenho esquemático, eu tenho que tentar começar essas aplicações do orbicular mais ou menos nessa linha aqui do canto lateral. Por quê? Porque o paciente do sexo masculino, a anatomia do homem já é ter uma sobrancelha bem reta ou com a cauda às vezes até um pouco mais caída do que a cabeça. Arquear sobrancelhas em homens não é uma boa opção, a não ser que ele peça. Mas se o homem quiser ficar o mais natural e másculo possível, a gente tem que preservar a anatomia do supercílio e não arqueá-lo. Então, não só o tratamento do frontal vai ditar isso, como também do orbicular. Então, evitar fazer aplicações muito altas no orbicular em homens, ok? E para finalizar essa parte do orbicular, eu acho que muita gente que faz o curso morre de rir até da expressão que eu uso, mas é muito conhecido, que é evitar o chamado monkey's face. O que é isso, gente? Quando a gente desce muito também o ponto do orbicular, eu já falei aqui várias vezes que você pode ter difusão para o zigomático menor e maior, que são músculos que elevam o sorriso e ter um sorriso mais preso, ou uma pitose de lábio superior. Mas não só isso pode acontecer, como quando se você desce muito esses pontos para essa região vermelha aqui da imagem, o que pode acontecer é que quando o paciente sorri, como o seu orbicular ele está paralisado até aqui embaixo, quando o paciente sorri, a bochecha não sobe, ela não consegue subir, então dá um efeito em prateleira, fica aquela bochechinha aqui. Às vezes o paciente fala assim, doutora, eu fiz a toxina botulínica e assim, tá, ok, mas assim, eu tô com uma bochecha que eu nunca tive. Aí às vezes quem aplica há pouco tempo, não entende. O que será essa bochecha? Não tô entendendo. Bochecha, eu fiz aqui. É isso, gente. É quando desce muito com a toxina e a gente não consegue, na hora de rir, subir aqui a bochecha. Então fica aquela bochechinha horrorosa que os pacientes odeiam. E que às vezes eles já chegam falando, ó, doutora, não desce muito com os meus pontos não, porque senão eu fico com aquela bochecha, hein? Eles já sabem que uma vez não deu certo e tem horror de acontecer de novo. Então é o chamado monkey's face. Por que monkey's face? Olha aqui na cara do macaco, que aqui é bem lisinho, a gente tem como se fosse um tratamento de orbicular, onde se desceu muito com os pontos e a bochecha parada, delimitando bem a transição da bochecha para a região do orbicular, que é o efeito em prateleira ou monkey's face, tá? Com isso, gente, a gente termina a nossa live e eu queria dar dois recados importantes aqui, antes da gente abrir para as perguntas, que é o seguinte: o curso de toxina botulínica, eu não sei se muitas pessoas devem ter chegado depois, a gente vai abrir agora o carrinho de compras para o curso. Esse curso ele vai ficar disponível por 7 dias e, conforme eu tinha dito lá no início da live, essa semana, como é uma semana de lançamento, a gente fez um pré-lançamento em novembro que foi muito bacana. Tô tendo um retorno bem legal de todo mundo que comprou o curso, tô muito feliz com o resultado. E agora a gente vai dar um desconto de lançamento de R$400 de bônus para quem comprar o curso agora nessa semana. É um preço promocional de lançamento. Então, assim, eu convido todos que quiserem a ir, visitar a nossa página para ver também o conteúdo do curso. No curso, gente, a gente oferece 15 aulas teóricas, 15 aulas práticas com aplicações gravadas em consultório e, além disso, a gente tem um grupo de discussão de Telegram, onde a gente pode discutir casos, tirar dúvidas, aceito sugestões, críticas, qualquer coisa que seja necessário de discussão, caso clínico que às vezes não foi bem e queiram discutir. Então eu fico bem à disposição. E para dar essa assessoria mais individualizada, eu não posso abrir durante muito tempo o curso, porque a gente abre um grupo, faz essa assessoria, depois abre de novo, dá essa assessoria. Por isso que o curso ele abre e fecha, tá bom? Então ele vai ficar disponível de 1 a 7 de fevereiro, tá bem?
E o último recado que eu quero dar é agradecer todo mundo que comprou o curso em novembro, que me deu um feedback tão positivo, e agradecer uma pessoa muito especial, que é o meu marido, que foi o meu maior incentivador do lançamento do curso online de toxina botulínica. Ele foi o meu empresário, meu empreendedor, então muito obrigada. Eu queria fazer uma homenagem pública aqui a ele. E queria agradecer muito vocês de terem participado da live. Eu estou à disposição aqui para tirar dúvidas, esclarecer qualquer coisa que vocês precisem. E uma última coisa que eu esqueci de falar é que no curso online a gente também disponibiliza material de consultório, mapas dos pontos em PDF, termo de consentimento de uso de imagem, termo de consentimento pré-aplicação de toxina, isso tudo em PDF para você ter tudo organizado no seu consultório para começar. Combinado? Vamos ver aqui as perguntas? Aqui, ó, eu tô olhando aqui. Eu vou aprender a aplicar Botox só com esse curso? Sim, olha só. Com esse curso, eu vou te dar todas as ferramentas para que você tenha toda a teoria de forma muito fácil de ser entendida, de forma muito prática na sua cabeça. E lógico que há coisas que se aprende com a experiência, mas essa aula de hoje, principalmente, foi muito para passar um pouco da minha experiência para vocês. E essa aula foi muito baseada em dificuldades que eu tive durante a minha aplicação, e por isso eu quis dar elas para vocês, porque é difícil encontrar isso em livro. É mais baseado em erros e acertos que a gente vai tendo e vai falando, mas por que aconteceu isso? Ai, peraí, não, aqui tá próximo do zigomático, não é por isso. Na próxima eu não vou fazer aquele ponto. Aí você não faz o ponto, fala, é isso, era isso. É por isso que aconteceu do sorriso ficar preso. Então a gente vai aprendendo com os próprios erros, tá? Então, assim, existe uma coisa que se chama base, que isso vai ser dada no curso. Experiência vocês vão adquirir com o tempo, mas com o curso se consegue começar tranquilamente as aplicações, tá? Uma outra coisa que falaram aqui, todo mundo que aprende a aplicar, pediram para avisar que o link da página do curso já está nos comentários, então quem quiser ir lá ver a disponibilidade do curso, ele já está disponível para compra. Como é o pagamento? Tem como parcelar? A gente pode sim, a gente parcela de 10 vezes sem juros, tá? Justamente para facilitar a aquisição do curso. E eu falo assim, gente, que é um investimento que vale muito a pena, porque se você começa a aplicar toxina com uma aplicação de toxina ou 2 aplicações que você faz cobrando um preço que a gente até sugere na parte de gestão de toxina, que também tem no curso, você já consegue cobrir o custo que você teve com o curso. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, tá? Ai, desculpa, sem juros não, coloquei sem juros, mas não é sem juros, gente, pode dividir de 10 vezes, mas não é sem juros, desculpa. Ju, tenho dúvida na profundidade dos pontos do terço inferior, eles são mais profundos ou eles são mais superficiais? Olha só, boa pergunta. O ponto do mento, ele é um ponto mais profundo. O músculo mentoniano, ele é um músculo profundo. Então, geralmente, a gente tem que fazer com a agulha em 90 graus e bem profundo. Da mesma forma, aí vou fugir um pouquinho da aula, a gente também pode fazer aplicações para bruxismo, e essas aplicações para bruxismo, elas são feitas bem profundo, tá bom? Isso é um outro tópico que eu não vou entrar, porque senão vai ficar muito grande a discussão. Mas, depressor do ângulo oral, quando a gente faz, ele é um músculo mais superficial, então você não precisa de ir fundo, pelo contrário, a gente faz o ponto mais superficial, e eu recomendo começar, quando você for começar a aplicação de terço inferior e nunca fez depressor de ângulo oral, lembrar de lateralizar ele um pouquinho em relação à linha do sulco nasogeniano e fazer a aplicação mais superficial com poucas unidades, tá? Porque, principalmente se você usa o Dysport, que é uma toxina botulínica que tem um halo de difusão maior, ele tem risco de difundir para o depressor do lábio inferior. Combinado?